9 de Judas se refere a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é descrito. Judas 1, versículo 9. Mas até o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, Satanás, e argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Esse evento ocorre em Judas. Aqui, Judas compartilha conosco um incidente que não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. A pergunta naturalmente surge: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida pela tradição. Isso pode ser verdade ou não. Não temos conhecimento definitivo do motivo pelo qual a disputa surgiu entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para construir um santuário ali. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local de sepultamento em segredo. Daniel 10, versículo 21, na Bíblia Amplificada, diz: "Mas eu, Gabriel, te direi o que está escrito na Escritura da verdade. Não há ninguém que esteja firmemente comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, príncipe de vocês, guardião da sua nação." A mera menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés está envolta em algum mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu há 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se foi. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para o lar. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Quedes. Ele liderou os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. No fim da vida de Moisés, Deus lhe deu um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo de Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação máxima de 1.372 metros, quase 1 quilômetro. Não são muitos os homens de 120 anos que conseguem subir uma montanha quase 1 quilômetro de altura e sobreviver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu. Escalando com as próprias mãos. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele também não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condição ele estava, esse feito lhe dirá: ele sabia que partiria, pois Deus lhe havia dito. E Deus já havia escolhido outro homem, Josué, para substituí-lo antes de sua morte. O peso da responsabilidade de guiar a nação foi retirado de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés podia dar cada passo na encosta com os ombros aliviados. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés contemplava sua última visão da terra prometida, uma propriedade na qual ele nunca pisaria, isso é o que ele mais esperava. E assim foi. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés partiu sozinho, mas em paz. O relato de sua partida está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 334 do livro de Deuteronômio. A morte coloca as coisas em uma perspectiva adequada, não é? Que maneira de viver. 120 anos e você não precisa de óculos. 1 século e 1/5 e você não precisa de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço, esfregando loções e tomando suplementos alimentares. Ah, como os israelitas sentirão falta dos sábios conselhos de seu falecido líder. Seu trabalho entre eles agitou suas emoções a tal ponto que levou um mês inteiro para lamentar sua passagem depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro. E assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre a carreira inteiramente notável de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6, na Bíblia Amplificada, diz: "E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu lugar de sepultamento." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você percebeu isso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquele túmulo teria se tornado um santuário. Até hoje, as pessoas ainda estariam indo ao Nebo, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios e talvez até mesmo operando um bonde lá com uma grande faixa proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até mesmo provocou um confronto angelical.
Mas o ponto importante é o seguinte: mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ainda assim ele não presumiu falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse 12, versículos 7 e 9, na Bíblia Amplificada. Não deixe de se inscrever no meu canal para participar de momentos especiais de orações e espiritualidade. Aqui, você encontrará conteúdos exclusivos para fortalecer sua fé, meditar e se conectar com Deus em cada oração. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de fiéis em busca de paz e bênçãos divinas. Ative também o sininho de notificações para nunca perder nossas poderosas orações e reflexões. Seja muito bem-vindo a esta jornada de encontro com o sagrado.